Nós estamos aqui no dia seguinte da decisão do ministro Flávio Dino, do ministro do Supremo Tribunal Federal, sobre os penduricalhos do serviço público. Nós vamos trazer aqui várias repercussões. Primeiro, houve surpresa dentro do Supremo, nós já vamos tratar disso. Mas há também um debate público muito grande acontecendo em função dessa decisão. Há uma repercussão muito grande sobre os supersalários. Afinal de contas, eles são ali o reflexo de uma desigualdade gigantesca, né? Nós estamos falando sobre os privilegiados do serviço público, do setor público como um todo no Brasil. E aí, gente, aqui nós temos uma situação que, especialmente no judiciário, esse recorde é gigante. O Brasil é recordista mundial, não há nada parecido com a situação, com o pagamento de supersalários, como acontece aqui no Brasil. Nós vamos dar uma olhada no ranking mundial dos supersalários. Juliana já está de volta aqui comigo, do setor público. Esse ranking que a gente vai trazer aqui foi feito pela organização Movimento Pessoas à Frente e também pelo República.org. Esse levantamento foi publicado em novembro do ano passado, mas a gente resolveu trazer de volta porque aqui eles trazem esses dados alarmantes. Eles analisaram gastos com supersalários em 12 meses. A entidade República.org identificou que o Brasil tem quase 53.500 servidores que ganham acima do teto constitucional. 53.500 servidores num universo de 11, 12 milhões de servidores públicos de todas as esferas, municípios, estados e governo federal. É pouquíssima gente, né? E mais, 8 em cada 10 juízes, segundo esse levantamento, ganham mais de R$685 mil por ano. No Ministério Público, essa relação sobe para quase 6 servidores em cada 10, que ganham mais do que os ministros da Suprema Corte ou que o presidente da República, que ganham o teto constitucional. Agora, quanto isso custa no total? É isso que esse ranking traz. Agora se prepare para chocar, porque o dado é chocante. Juliana, vamos ver comigo aqui. O Brasil fica em primeiro lugar. O Brasil gasta o equivalente a 8 bilhões de dólares com supersalários em 12 meses, tá? Em segundo lugar, vem a Argentina, que tem pouco menos da metade do número de servidores públicos que ganham supersalários. A Argentina gasta 381,7 milhões de dólares. Então, o Brasil com 8 bilhões e a Argentina com 382 milhões quase de dólares. Em terceiro lugar, vem os Estados Unidos, com 271 milhões de dólares. Em quarto, o México, com 220. Aí vai para outro patamar. Quinto lugar, Reino Unido, menos de 70 milhões. Sexto lugar, bandeira, da onde é, gente? Esqueci. Do Chile, minha Nossa Senhora. Falei, eu sei de onde é essa bandeira, do Chile. Quase 47 milhões. França, aí ó a França. A França, que é conhecida como um país que tem um setor público grande, hein? A França gasta menos de 5 milhões. Itália, a Alemanha, Portugal, não, a Alemanha é o último, Portugal e o nono quem é? A Colômbia. O nono é a Colômbia, me lembraram aqui. A proporção do amarelo, acho que me confundi, ficou um pouquinho maior na bandeira, mas tá bom. Mas aí é o seguinte, gente, a Alemanha gasta 0, Portugal gasta na casa do 1.000 e não do 1 milhão, o último a ter 1 milhão é a Colômbia, com 2,3 milhões. Juliana, como é que a gente explica isso? Como é que a gente explica? E você tocou no ponto essencial dessa discussão, Thaís, que nós estamos falando de supersalários para uma parcela, para um grupo que é pequenininho se a gente pensar no tamanho do serviço público, né? E a gente está falando de folha de pagamento, num país que está ali tentando controlar os gastos e não consegue por conta dessa folha que é muito extensa. Mas nós estamos falando, sim, de privilégio, porque é um grupo pequeno. Se a gente for pensar nos servidores públicos como um todo, a gente está falando, por exemplo, do servidor lá do município, do cara que... Professores, dos professores. Agentes de saúde, de segurança. E a gente sabe que para professor é muito difícil conseguir ampliar o salário, como foi toda essa negociação que está sendo feita ainda com alguns servidores em relação a ter ali, pelo menos, o que estava defasado em relação à inflação. Então, sim, nós estamos falando de um privilégio. Mas como a gente joga essa discussão para o Congresso Nacional,
nunca tem um debate que consegue furar essa bolha, ainda que ele seja proposto pela direita, pela esquerda, quando chega ali na hora de votar o projeto, é o jeito que a gente está acompanhando dele não andar e não ir para frente e acabar sempre engavetado. Então, tem também uma mudança aqui, uma posição do Brasil em relação aos outros países que é assim, pela falta de vontade das instituições de quererem resolver esse problema que vem se arrastando há bastante tempo no Brasil. Agora, a gente tem uma decisão que distribui essa responsabilidade para todas as instituições, todo mundo vai ter que olhar para o próprio umbigo e cortar na carne. Mas principalmente o judiciário, né, Juliana? Eu acho que esse é o ponto-chave ali da decisão de Flávio Dino. E a pergunta que a gente se faz nesse momento é a seguinte: judiciário vai cortar na própria carne ou vai ter uma brecha, um caminho para que isso não seja revisto? Porque o que a gente viu acontecer no passado muito recente foi isso, brechas para que eles continuem recebendo, em relação ao mundo inteiro, um valor muito mais vantajoso do que a remuneração dos outros servidores. Tem um ponto aqui que eu quero chamar a atenção, que a Juliana traz, que é quais são os projetos, quais são as iniciativas que o Brasil já teve, que o Congresso, por exemplo, já teve para tratar dos supersalários. Já tem lá no Congresso Nacional uma proposta, que inclusive já avançou, que transforma, hoje o ministro Flávio Dino, na decisão dele, elenca ali, se não me lembro, 11 ou 12 penduricalhos. Nós até trouxemos aqui toda a qualificação que ele coloca lá. O projeto que mais avançou no Congresso Nacional cria 32 penduricalhos, porque a decisão do Flávio Dino diz o seguinte: olha, penduricalho que não estiver na lei não pode ser pago. Portanto, o projeto que avança no Congresso Nacional, dos 11 que o ministro Flávio Dino chama a atenção, Juliana, quer transformar em lei 32 penduricalhos. Então, não só não avança, quando avança é para piorar. E quem tem força não consegue botar para frente. Vamos lembrar que um desses projetos que realmente quer cortar veio de Rodrigo Pacheco, está ali com a assinatura do ex-presidente do Congresso Nacional. Não foi para frente, é um lobby muito grande, vai até para discussão nas comissões, mas quando chega no finalmente, gaveta.